Robôs podem pensar? Essa é uma pergunta que hoje ela nos separa da conquista do espaço, da cura de doenças antigas e de descoberta de energias realmente renováveis. Mas também é uma pergunta que nos separa do desemprego em massa, do fim do capitalismo como a gente conhece e da obsolescência do ser humano. Em 2014, Stephen Hawking disse que a inteligência artificial seria a mais bela, porém a última invenção da humanidade. Mas o que ele queria dizer com essa fala tão profética e tão preocupada? De fato, na sua fala, ele se preocupava com a inteligência artificial desenvolver uma consciência e eliminar a humanidade, ou pelo menos dificultar a vivência, dificultar a vida. Mas podemos também interpretar isso como o lado bom da história, onde a inteligência artificial, de alguma maneira, conseguiria evoluir e auxiliar a humanidade na geração de novas descobertas. Ela conseguiria auxiliar toda a humanidade em descobrir novas coisas, descobrir novas maneiras, descobrir novas tecnologias. E hoje a gente pode seguir muito com essa ideia, pois é o que a gente está vendo acontecer. A inteligência artificial, ela surgiu há muito tempo, mas ela só se tornou um assunto muito relevante há mais ou menos 2 anos atrás, quando o ChatGPT de fato veio a público e conseguiu trazer às pessoas um pouco da acessibilidade a essa tecnologia antes restrita somente à área tech. 1950 foi quando começou-se os estudos onde queriam-se que o computador, a máquina, realmente agisse como o ser humano. E desde então esse assunto vem evoluindo. Mas o que é realmente a inteligência artificial que tanto se fala? A inteligência artificial ela é uma maneira da máquina ela ter comportamentos ditos como humanos. Comportamentos como pensar, raciocinar, aprender, resolver problemas por si só. Coisa que uma máquina até o momento só conseguia fazer quando um ser humano ia lá e programava um problema específico para ela resolver. Nessa época, quando se começou o desenvolvimento dessa área, Alan Turing era uma das pessoas envolvidas quando os ditos pais da inteligência artificial. E Alan Turing, na área da tecnologia, é uma figura muito famosa. Ele tem diversos itens relacionados a seu nome, como, por exemplo, a máquina de Turing, ou até mesmo o que a gente pode trazer um pouco para a fala de hoje como sendo o teste de Turing, onde uma pessoa, um ser humano, era colocado numa sala e, sem saber, ele iria interagir com uma máquina e com outro ser humano. E a partir do momento que essa pessoa, esse avaliado, não conseguisse distinguir a máquina do ser humano, essa tecnologia estaria pronta e evoluída para poder ser considerada uma inteligência artificial. Para quem não me conhece aqui, meu nome é Thiago Felipe, eu sou especialista em produtos digitais e trabalho há 16 anos na área de tecnologia. E confesso a vocês que a inteligência artificial ela é uma revolução muito grande, que em toda essa carreira que eu tenho na área de tecnologia, é a primeira vez que eu, de fato, fico um pouco abismado com o potencial do que pode acontecer, do que podemos trazer com a evolução dessa tecnologia. A inteligência artificial, ela já está na nossa realidade. Ela não é uma promessa, ela não é um estudo que vai acontecer, ela não é alguém com uma ideia mirabolante, ela é realidade. Tanto que hoje temos diversas estatísticas já utilizando ela. Hoje, 40% da população da China e da Índia, somadas, já adotam a inteligência artificial. Isso corresponde a 1,1 bilhão de pessoas no mundo. É muita gente. E é uma tecnologia tecnicamente nova. A inteligência artificial, até o ano de 2030, que não está muito longe, são 6 anos no máximo daqui, ela pode gerar até 133 milhões de empregos. E isso afeta aproximadamente 500 milhões de famílias. Até 2030 também existe uma estimativa de 13 trilhões de dólares injetados na economia
utilizando a inteligência artificial, seja na evolução, no uso, criação de ferramentas, em toda a área em si, há-se essa estimativa de 13 trilhões de dólares. E essa inteligência artificial é tão realidade que já existem estudos sobre o que ela pode fazer e o potencial que ela pode ter no nosso dia a dia. Hoje, 50%, ou seja, metade das atividades comerciais que existem no mundo, elas são totalmente automatizáveis. A inteligência artificial consegue fazer tudo. E do restante, os outros 50% que sobrou, a gente tem aproximadamente 30% dessa área que já pode ser automatizado. Ou seja, 1/3 do trabalho que sobrou, a gente já consegue contar com a ajuda da máquina. A inteligência artificial, ela já está aqui e a gente tem 3 maneiras de adotar ela. Maneira lenta, maneira moderada e a maneira acelerada. De maneira lenta, a gente tem um potencial de eliminação de 10 milhões de postos de emprego e uma necessidade de 10 milhões de pessoas precisarem mudar sua atividade econômica por conta disso. De uma maneira moderada, a gente tem uma possibilidade de 400 milhões de postos de trabalho serem eliminados e outras 75 milhões de pessoas precisarem mudar sua atividade comercial. E de maneira acelerada, temos o potencial de 800 milhões de postos de trabalho sendo eliminados. E 375 milhões de pessoas precisando trocar de atividade comercial, porque não teriam mais o que fazer. A inteligência artificial, a gente consegue trazer 2 aspectos para ela. Um mundo perfeito e um mundo um pouco problemático, ainda mais considerando a realidade que nós vivemos hoje. Em um mundo perfeito, a inteligência artificial ela vai conseguir automatizar todos os tipos de trabalho, todas as atividades manuais. Ela vai conseguir facilitar o nosso dia a dia, ela vai conseguir reduzir ao máximo a nossa carga de pensamentos sobre o que fazer, como fazer e quando fazer. E, nesse momento, a gente teria apenas o maior questionamento, que hoje a gente tem ele, muitas pessoas na internet, gurus, coaches, pessoas que falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre esse tipo de conceito, eles trazem qual é o seu propósito na vida. E hoje em dia a gente não consegue parar para pensar tanto porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem boleto para pagar, a gente tem trabalho para fazer, a gente tem diversas atividades para executar e não conseguimos pensar nisso. Mas para a gente chegar nesse mundo, a gente teria que considerar que pessoas teriam acesso a essa tecnologia primeiro. Pessoas com recursos financeiros teriam acesso muito maior a esse tipo de tecnologia. Elas conseguiriam ter acesso a elas e facilitar muito mais o seu dia a dia e todo a sua utilização. Não somente as pessoas com recursos financeiros teriam esse acesso, mas também as pessoas com recurso intelectual, porque a gente sabe que quem tem dinheiro sai na frente. Eles vão ter acesso a essa tecnologia. Mas quem tem estudo, quem tem atenção, quem tem conhecimento, quem tem vontade, vai estudar e vai conseguir trazer essas inteligências artificiais para o seu lado. Vai fazer elas trabalharem para você, vai fazer elas gerarem uma renda para você. E você, com seu esforço, bem mais esforço do que quem já tem o recurso financeiro, também vai conseguir viver nesse mundo que a gente consegue pensar como um mundo perfeito. Mas, diametralmente oposto a essas 2 situações, a gente tem as pessoas que não têm o recurso financeiro, a gente tem as pessoas que não têm o recurso intelectual, a gente tem as pessoas que não têm o interesse e a gente tem as pessoas que são opostas, que são contra a inteligência artificial, que acham que isso não é uma área que deveria ser evoluída e estudada nos dias de hoje. Essas pessoas vão ficar com uma desvantagem absurda com relação àqueles que abraçarem essa área da tecnologia. Elas ficarão restritas ao tipo de trabalho que elas poderão fazer. O trabalho que elas poderão fazer serão muito menos remunerados. E, com pouca remuneração, essas pessoas vão ficar com ameaças da sua subsistência cair por água abaixo. Essas pessoas ficarão à beira da sociedade e essas pessoas estarão fadadas à obsolescência humana, onde eles não poderão fazer nada contra, porque quem consegue fazer, quem tem o acesso, quem está estudando, já está muito longe e eles não vão conseguir acompanhar. Muito se fala hoje sobre
a inteligência artificial criar uma consciência, bem como eu trouxe o pensamento de Stephen Hawking no começo da minha fala. Ele tinha esse medo da inteligência artificial criar essa consciência e decidir eliminar a gente, como a gente vê em diversos filmes. Muitos desses filmes que as pessoas falam hoje, a gente imagina, quando se fala de inteligência artificial, as primeiras coisas que vêm na cabeça é o Exterminador do Futuro e a Matrix. Mas são possibilidades muito remotas de acontecer, pelo menos com o conhecimento que nós temos hoje. A criação de uma consciência da inteligência artificial conseguir pensar e decidir que o ser humano é nocivo à vida e decidir eliminá-lo para a vida no planeta continuar existindo, isso é altamente improvável nos dias de hoje. A gente não tem noção do que é a consciência humana. A gente não consegue replicar o que é a consciência humana dentro de uma máquina. Então, hoje, isso é altamente improvável. Mas o que eu não vejo muitas pessoas falando, inclusive, eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre essa outra arte, que na verdade nem é um filme, é um seriado, é sobre o Black Mirror. Black Mirror foi criado em 2011 e até 2 anos atrás era só um fruto de ficção científica. Tudo que era feito ali, tudo que era falado ali, tudo que era mostrado ali era algo altamente improvável de acontecer. E a partir de 2 anos atrás, muitas dessas coisas passaram a ser possíveis de serem executadas. Então, o Black Mirror hoje é a minha maior preocupação, não Matrix e não o Exterminador do Futuro. A gente tem que pensar que a inteligência artificial já está aqui e que ela é uma ferramenta e que a gente tem que tirar o máximo proveito dela. Não podemos lutar contra. Não importa se você não gosta, não importa se você não entenda, não importa se você não defenda. A gente precisa conseguir tirar o máximo dessa tecnologia. E para isso, a gente precisa entender que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que elas puxam a inovação, as pessoas que acompanham a inovação e as pessoas que ficam para trás. Eu já sei qual delas eu sou, e você, qual delas vai ser?